Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Eduardo Cunha quer mais tempo para se defender no Conselho de Ética e o Supremo notifica o presidente da Câmara sobre o processo que pede o afastamento dele do cargo. E veja também nesta edição. Doação para campanhas políticas se torna desafio para a fiscalização da Justiça Eleitoral. Repelentes afastam mosquitos, mas o uso excessivo pode ter sérias consequências. Irritação, dor de cabeça, convulsões. Governo afirma que reforma da Previdência será entregue ao Congresso em abril, mesmo se não houver consenso. Com baixo rendimento do FGTS, trabalhador questiona se não poderia usar o fundo a qualquer momento ou depositá-lo em banco privado. O seu dinheiro fica preso lá, a mão deles. É nosso, mas fica preso com eles. Começa no interior de São Paulo, obra que vai levar água do Rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira. Papa Francisco visita a região do México dominada pelo narcotráfico e a polícia desmonta presídio em Monterrey que parecia um hotel. Estados Unidos e Cuba fecham acordo de voos regulares entre os dois países. E nossa bancada tem hoje o jurista Luiz Flávio Gomes, voltando de férias, e o filósofo e professor da FAP, Luiz Felipe Pondé. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas por meio do WhatsApp, o número está aí na sua tela, não se esqueça de se identificar, e ainda pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Eduardo Cunha pede ao Supremo Tribunal Federal mais prazo para apresentar defesa ou a paralisação do processo contra ele no Conselho de Ética da Câmara. O mandado de segurança está nas mãos do ministro Luiz Roberto Barroso. A defesa do presidente da Câmara alega que, como houve a troca de relator no Conselho de Ética, Eduardo Cunha tem direito a uma nova defesa. Com a medida, Eduardo Cunha ganha mais tempo no Conselho de Ética, que há 3 meses tenta iniciar a investigação do PMDBista por quebra de decoro parlamentar. Esse é meu advogado, não sou eu. Ele entra, ele vai entrar com muita coisa a mais ainda. Mas conversa com ele porque eu sequer vi o texto, não vi. Ele está autorizado a fazer o que ele achar que deve. Caso o pedido seja negado, a defesa de Eduardo Cunha pede a paralisação do processo no Conselho até que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara julgue outro recurso apresentado por Eduardo Cunha. A defesa de Cunha pede ainda a rejeição de novas provas apresentadas hoje pelo PSOL. Contas não declaradas no exterior, corrupção passiva e ativa, ocultação de bens. É simplesmente isso. Vieram novos dados. É só o Conselho apresentar um relatório, parar de jogar para a torcida. O que nós não podemos é aceitar que seja admitida uma acusação em cima de coisas que não devem ser julgadas aqui, até porque não é o fórum, não existe. A defesa tem 10 minutos para falar. A Ordem dos Advogados do Brasil vai entregar ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação contra a permanência de Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Hoje, o mesmo manifesto foi apresentado ao Conselho de Ética. Para que nós possamos ter o julgamento e apreciação deste tema de forma absolutamente livre e que não haja nenhuma manobra que possa ser trabalhado, possa ser tratado, possa ser interpretada como alguma operação por parte de quem tem o poder na casa hoje, porque está no exercício pleno da presidência. O presidente do Conselho de Ética deverá entrar com um mandado de segurança no Supremo para garantir o andamento do processo contra Eduardo Cunha. Nós, o relator e todos os deputados querem cumprir com sua obrigação e não estão nos deixando. Amanhã o Conselho pode começar a leitura do novo parecer do relator, que tem o papel de recomendar ou não a continuidade do processo. Estão presentes todos os aspectos formais para a admissibilidade, a relevância, a justa causa, a interesse na investigação. Presentes esses aspectos, o meu parecer continua sendo pela admissibilidade. Eduardo Cunha foi notificado hoje pelo Supremo Tribunal Federal sobre o pedido de afastamento dele do cargo de presidente e do mandato parlamentar. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República. Na denúncia, Eduardo Cunha é acusado de receber 5 milhões de dólares em propina no escândalo de corrupção da Petrobras. Ele agora terá 10 dias para apresentar a defesa. A partir daí, o relator do processo aqui no STF, ministro Teori Zavascki, vai decidir se aceita ou não a denúncia da Procuradoria. Caso aceite, Eduardo Cunha virá réu no processo. Luiz Flávio Gomes, boa noite. Como é que pode, Luiz, uma pessoa com tantas denúncias se manter tão forte no ambiente político brasileiro assim? Só num país como o Brasil,
Porque na Escandinávia, por exemplo, em qualquer país da Escandinávia, esse Eduardo Cunha já tinha sido defenestrado, já tinha sido jogado pela janela. Vai embora. É um absurdo que ele continue. Porém, também quem está processando Eduardo Cunha na comissão de ética está errando. Hoje o PSOL apresentou uma série de documentos novos e fez novas acusações contra Eduardo Cunha, e fundamentadas. Porém, quando acusa, você tem que dar o direito de defesa. Então, o Eduardo Cunha pede o direito de defesa, tem razão. Agora, enquanto que a comissão fica manobrando e perdendo tempo, ele não perde tempo. Ele trocou um membro dos 21, ele trocou um que era contra ele por um agora favorável a ele. Ou seja, empatou. Está 10-10 agora. Está 10-10. O voto Minerva do presidente da Comissão de Ética, se admite ou não. Então tem que dar o direito de defesa, como diz a lei, senão ele vai ficar anulando toda hora. E claro, tire esse cara do mapa. Primeiro, o Supremo. Vamos ver se tem coragem de tirar. E 2, o seu voto, né? Pelo amor de Deus, não vai você agora votar num cara como esse. Pô, tá na hora de a gente fazer a nossa parte. O Moro está fazendo a parte dele, a polícia está fazendo a parte dela. Nós temos que fazer a nossa parte, não votar em nenhum corrupto, não mais. Luiz Felipe Pondé, boa noite. Boa noite. Será que ainda resta vida em Brasília, naquele ambiente do Congresso Nacional? Resta alguém que a gente pode votar que não seja corrupto? Se eu pegar um gancho aqui do que falou o nosso juiz, a gente fica com a impressão que sobra pouco, vai sobrar uns 3 ou 4, sei lá. Claro, mas assim, olha, deve ter mais. Mas a impressão que dá mesmo é que ontem, 2 dias atrás, saiu uma notícia aí na mídia internacional que em Israel, o ex-primeiro-ministro Olmert foi preso, está na cadeia. Primeiro-ministro, né? Foi preso por acusação. A justiça correu rápido, é um exemplo do que você falava, de como o Brasil tem um pouco essa institucionalização da sem-vergonhice, né? Na realidade, a matéria, às vezes, a gente ouve os caras falando, tem a impressão que é um pouco de circo, né? Tem a impressão que é um pouco de circo na coisa. Mas, independente disso, que o Eduardo Cunha parece estar bastante atolado em denúncias, não resta dúvida que, do ponto de vista político, não jurídico, isso deve levar o PT, assim, a orgasmos múltiplos, né? Porque na hora que o Eduardo Cunha cai no centro da fogueira, a discussão do impeachment se afasta, esfria, e o PT sai um pouco do foco, a Dilma sai um pouco do foco, o Lula agora está no foco, mas a briga lá, o que a gente vê é o seguinte: Eduardo Cunha quer ficar no lugar dele e a Dilma quer ficar no lugar dela. Então, independente das comprovações, das acusações contra o Cunha, que parecem muito fortes, assim, eu não tenho dúvida que politicamente, ou seja, do ponto de vista do jogo do poder, isso que está acontecendo com Cunha, para o PT, parece um presente de Papai Noel. Porque, de repente, o Cunha, grande inimigo da Dilma, virou o grande candidato a réu, enquanto que a discussão ao redor da Dilma e do impeachment foi um tanto esvaziado. Acho importante pontuar isso, porque isso está para além do debate ético, no sentido jurídico do termo, mas juridicamente. É só uma questão de política, né? Roberto Miranda pelo Twitter, essa Câmara não percebe que o circo é uma desmoralização. O Antônio Carlos Carvalho aqui pelo Facebook, Luiz Flávio. O STF se intromete tanto no funcionamento da Câmara que o resultado é esse. Mas teve alguma ação ou alguma culpa as ações que foram para o STF para demorar tanto a decisão sobre Eduardo Cunha? Se caça ou não caça? Não, o pedido de afastamento do Eduardo Cunha foi feito pelo Procurador-Geral recentemente, inclusive o prazo do Cunha vai até 29 de fevereiro para se defender. Portanto, até aí, ok, dentro das regras do jogo. A questão agora é outra. A questão é que o Supremo tem que colocar em pauta o mais rápido possível a questão do Eduardo Cunha, não demorar como demorou para o Renan Calheiros, que já faz 1.115 dias. Pensei que fosse anos. Está na mão. 1.115 dias, poderia até ser anos. Porque não pode ficar 3 anos e 2 meses na mão sem decidir nada do Renan Calheiros. Então, tem que decidir Renan, tem que decidir Cunha, se afasta ou não afasta os dois. E por que não decide o Renan, será?
Por que não decide do Renan? Por 3 anos do Renan. Por que será? Alguma coisa tem aí, não é possível. Ficou na mão do Lewandowski 1 ano e 7 meses. Está na mão agora do Fachin há 8 meses. E não vai para a pauta isso? Não vai para... A impressão que a gente tem do lado dos mortais é que é algo de podre no reino da Dinamarca. No caso aqui, não da Dinamarca. Não estou falando estou citando o Hamlet, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a impressão que dá é que não vai para cima do Renan por uma questão política. Porque membros do STF, aí os caras estão armando porque Cunha tem que dançar para aliviar a cara da Dilma. Agora o Renan está do lado da Dilma, então, Renan, vamos cozinhar. Ou seja, eu tenho a impressão que o que rege essa pauta é só política. É só política, não interessa jurídico, não interessa debate ético, é só político no termo mais baixo do termo, no sentido mais baixo do termo. Muito bem. As eleições deste ano serão as primeiras com proibição de doação do setor privado para as campanhas. A medida é para evitar que empresas financiem candidatos sem troca de favores. E cabe à Justiça Eleitoral o desafio de monitorar as prestações de contas. Pela decisão do Supremo Tribunal Federal, só podem doar para campanhas pessoas físicas até o limite de 10% da renda bruta, declarada no imposto de renda. Quem não respeitar esse limite está sujeito a multa. Essa é uma mudança significativa no sistema eleitoral. Na campanha de 2014, 70% do dinheiro arrecadado por partidos e candidatos veio de empresas. A mudança tenta inibir irregularidades, como as relatadas pelo ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Ele contou que as doações eleitorais funcionam como pagamento adiantado por benefícios futuros, como privilégios em licitações e contratos públicos. Outro delator, o doleiro Alberto Youssef, admitiu usar as doações para lavar o dinheiro desviado de estatais. Esses relatos foram entregues pelo juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato, ao Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral já deu parecer favorável para que os documentos sejam inclusos em um dos processos que pedem a cassação da presidente Dilma Rousseff e do vice Michel Temer por crime eleitoral. Se comprovar que a eleição foi feita à custa de propina, de corrupção, de desvio de dinheiro de empresa pública, o TSE efetivamente, claro, verificada essa circunstância de fato, pode cassar o mandato e mandar fazer nova eleição. A proibição desse tipo de doação pode fazer com que uma empresa tente diluir o financiamento em vários CPFs de laranjas. Existe, essa hipótese existe. Só que existe no país a Operação Lava Jato. Ninguém mais quer um japonês na sua porta no dia seguinte. E a lavagem de dinheiro, para esse tipo de fim, por exemplo, é muito mais grave do que a corrupção. Nesse sentido, as próximas eleições serão um teste para a Justiça Eleitoral, que deverá investir no fortalecimento do setor responsável por receber, aprovar ou rejeitar as prestações de contas dos partidos e coligações. Atualmente, para fazer a prestação, o candidato deve abrir uma conta bancária específica para a campanha eleitoral, emitir recibos de doações com a origem e o destino do dinheiro e lançar todos esses dados num programa desenvolvido pela Justiça Eleitoral. A prestação tem que ser aprovada pelos juízes eleitorais. Aqueles candidatos que pensam que as suas estratégias camufladas, as suas estratégias de violação da lei, ficariam impunes, perceberão talvez que há um grande risco e desistirão. Esse efeito pedagógico, eu acho que é o que se espera da Justiça Eleitoral. Luiz, como se prova essa denúncia do Moro? Dinheiro supostamente que está declarado, né, legal, vindo de supostas propinas. Como é que se comprova isso? Como é que faz essa triangulação desse percurso do dinheiro? O que o Moro apresentou ao TSE, William, foram as delações, 6 delações, que estão explicando exatamente como foi. Então, o sujeito delator disse, olha, pegou o dinheiro lá, foi para o Vacari aqui, e o Vacari já colocou, declarado oficialmente como doação de campanha. Então, as provas estão aí. Agora, não há impedimento de o TSE ouvir as pessoas, as testemunhas. Pode ouvir, é um processo que a Dilma está respondendo. Esse processo, William, não é rápido,
A mídia está vendendo uma ilusão. Que pode ter eleição. O próprio PSDB está iludido de que se caísse a chapa até 31 de dezembro, ou antes um pouquinho, daria para fazer eleição ainda. Aí tinha que fazer nova eleição. Mas tem que cair a chapa, leia-se, Dilma e Temer. Se não cair a chapa, não tem nova eleição. Agora, se cair a chapa no ano que vem... No ano que vem, a eleição não é mais direta pelo povo, a eleição é indireta pelo Congresso. É o Congresso que vai escolher um presidente de mandato tampão para terminar o mandato. Então, não termina rápido, tem recursos, tem 1000 recursos. Outra coisa, o TSE é de uma composição muito rápida, é temporário. Por exemplo, o Toffoli, que hoje preside, em maio já não está mais. Mas também já vem Rosa Weber. Gilmar Mendes. Aí Gilmar Mendes vai para a presidência. Exatamente. E vem Rosa Weber para o lugar do Toffoli. E o Toffoli tem se mostrado um inimigo do PT. Porém, vai sair em maio porque é mandato certo, é tempo certo no eleitoral. Então já vem Rosa Weber, que é uma ministra já ponderada, o Planalto comemorou. E eu nem sei por que eles falam isso, que isso é desonroso para o ministro. Comemorou, com a Rosa Weber a gente tem mais chance. Por que desonra? Que Mas na época do mensalão, quem assessorava a Rosa Weber era o juiz Sérgio Moro. Você se recorda disso? Isso, e os votos da Rosa Weber no mensalão foram votos contundentes contra o mensalão, contra o PT e etc., banqueiros e marqueteiros. Mas, em suma, não sai isso de caçar este ano, portanto, o povo não vai votar. Isto é certo, isto é certo. Quando você fez uma cara de estranheza ou de crítica quando o Luiz Flávio falou que quem vai escolher, se cair a chapa, será o Congresso Nacional? Por quê? Por quê? Porque depois de tudo que a gente vê, depois do que a matéria mostra, quer dizer, se o Congresso Nacional escolher o presidente, vai ser uma bandalheira, provavelmente. É isso que nós mortais... Pode ser que não, pode ser que, de repente, a graça de Deus, do Papa Francisco, ilumine a eles, mas a impressão que a gente tem é de que, de repente, ia se fazer um conchavinho ali e eleger qualquer um para... o nome já diz mandato tampão, né? Então, eu também acho que é uma ilusão achar que a coisa vai andar rápido e chegar lá. Aliás, o PSDB é um partido que, infelizmente, não sabe fazer oposição, mete os pés pelas mãos. Eu sempre acho que o PSDB não gosta de fazer oposição porque ele acha que oposição é coisa para gente que não tem berço. Entendeu? Que fica gritando, falando mal, correndo atrás. Então, acho que ele fica iludido mesmo. Mas a cara que eu fiz, William, foi porque, na realidade, imagine, depois de tudo isso, a gente ter um presidente eleito indiretamente por essa Câmara que está aí, de repente elegia um Cunha como presidente. Porque o Cunha, ele fica nesse vai e volta porque ele tem poder interno. Muito forte. Ele deve saber de muita bandalheira, de muita gente. Ele deve conhecer, ele deve ter dossiês e mais dossiês e dossiês. Daí que vem essa força dele. Luiz Flávio, o Celso, Juiz de Fora aqui pelo WhatsApp, está perguntando se o juiz Sérgio Moro não atropelou as regras liberando esses documentos. Não, foi a pedido do TSE. O TSE que mandou um ofício para o Moro. Moro, que é que você tem aí sobre as doações, se vieram ou não de propinas da Petrobras? O Moro respondeu o ofício solicitado pelo TSE. Portanto, o Moro não atropelou neste ponto, não aconteceu isso. Não aconteceu isso. E agora, William, tem mais, hein? As contas do PSDB e da Marina não foram ainda examinadas pelo TSE. Então, se reconhecer que veio propina e caçar o mandato de Dilma e de Temer porque veio propina da Petrobras, a pergunta: as outras empreiteiras deram 40 milhões para o AS, 47 para o PT e algumas coisinhas lá para a Marina. Vai caçar também, evidentemente, os outros. Você tem que ser coerente. E a justiça não pode só olhar para um lado, tem que olhar todos os lados. E que bom seria limpar todos esses partidos. Fica igual as mãos limpas na Itália. Deu uma limpada nos partidos. Tem uma dúvida aqui, algumas perguntas. O Enio Torres Granel, por exemplo. Luiz Flávio, a justiça não é isonômica? O que acontece com o Supremo? E o João Campos também perguntando aqui. Mas a função de uma Corte Suprema não é ser política? As pessoas ficam indagando essa questão do Supremo. Como você disse, que a Rosa Weber, a escolha da ministra Rosa Weber, é que o PT comemorou. E você falou, não pode comemorar de uma ministra do Supremo.
É uma desonra. Há uma isonomia. É uma desonra você comemorar porque você indicou, dá a sensação de que você manda. E no mensalão, não foi isso que aconteceu. O PT havia já indicado 7 dos 11 ministros e levou na cabeça. As coisas no futuro podem acontecer igual ao mensalão. Agora, William, a questão toda é que é da história nossa, desde os reis de Portugal, o executivo sempre nomeou os ministros. Agora, domingo morreu o Antônio Scalia, um magistrado da Corte Suprema dos Estados Unidos, conservador. Lá estava 5-4, 5 conservadores e 4 liberais. Morreu um conservador. O Obama tem todo o direito de nomear. O Partido Republicano diz que não vai aprovar ninguém, mas o Obama pode nomear. Se nomear o Obama, vai nomear alguém. Quem ideologicamente favorável? Quem que o presidente nomeia, inclusive nos Estados Unidos? Quem é favorável? Então, em síntese, isso de o executivo nomear ministros, aí está o erro, Você interfere e acaba mandando indiretamente nos juízes, o que é lamentável, porque juiz deveria ser imparcial e independente. Veja a seguir, o comércio tem a primeira queda anual desde 2001 e ainda o governo quer fechar a reforma da Previdência até abril. O comércio apresentou o primeiro saldo negativo anual desde 2001. As vendas caíram 4,3% no ano passado em comparação com 2014, segundo o IBGE. É a maior queda desde que o Instituto começou a fazer o levantamento em 2001. Os setores mais afetados foram os de móveis, eletrodomésticos e combustíveis. Começou hoje a obra que vai interligar a represa Jaguari, no Rio Paraíba do Sul, à represa Atibainha, em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. A medida é considerada de fundamental importância para abastecer o sistema Cantareira, que fornece água para 5,7 milhões de pessoas na Grande São Paulo. A entrada da primeira fase da obra está prevista para abril do ano que vem. O retrato falado de um suspeito de roubo em Salvador virou motivo de chacota. O trabalho geralmente é feito por peritos que usam computação gráfica, mas eles estavam de folga durante o carnaval. E um agente com boa vontade fez um desenho à mão que ficou bem simples, quase infantil, e não ajudou na captura do acusado. A polícia pretende mudar a escala dos peritos que não trabalham em feriados, fins de semana e à noite. Seguimos ou vocês querem comentar? Não, eu queria... Primeiro comentar que, de repente, o carnaval não deva ser uma festa tão absoluta, né? Que desse jeito que aí ninguém trabalha e coisa nenhuma. Mas só queria pontuar essa coisa da queda de vendas, né? A gente tem que pôr isso na conta de quem merece. A Dilma e sua nova matriz econômica, que arrebentou com a economia do país e que agora fica desfilando aí, querendo arrancar dinheiro da gente de novo para cobrir o rombo que ela fez. Está aí o resultado de anos de administração petista, incompetente, que quebrou a economia do país. Luiz, seguimos? Seguimos. Embora seja dono do dinheiro depositado no fundo de garantia, o trabalhador nem sempre é consultado quando há mudança no rendimento ou nas regras de saques. Por isso se discute se o FGTS não poderia ser sacado a qualquer momento, até mesmo para incentivar a economia. Marcelo e Luiz trabalharam quase 10 anos na mesma metalúrgica no ABC Paulista e foram demitidos no ano passado. Com o dinheiro sacado do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, Marcelo quitou dívidas. Ele tinha tentado resgatar antes, sem sucesso. O seu dinheiro fica preso lá, a mão deles. É nosso, mas fica preso com eles. Já o Luiz ficou surpreso com o pouco rendimento que o dinheiro teve no período. Você passa 10 anos trabalhando, suando. Você vai ver o Fundo de Garantia é pouco. O FGTS foi criado em 1967. Os empregadores depositam mensalmente o equivalente a 8% do salário bruto pago ao empregado numa conta aberta em nome dele. O rendimento é de 3%, mais a taxa referencial. O funcionário só pode sacar o dinheiro em situações específicas, como a compra da casa própria, aposentadoria, se for demitido sem justa causa ou em casos de doenças graves. Para tentar movimentar a economia com mais crédito, o governo quer permitir o uso de parte da multa rescisória do FGTS em caso de demissão, como garantia para o crédito consignado.
Para muitos economistas, a proposta do governo vai desvirtuar a ideia inicial do FGTS e não vai beneficiar o trabalhador se os juros continuarem no patamar atual. Mas o assunto abriu a porta para uma nova discussão. Afinal, o fundo, que é considerado uma poupança forçada, poderia ser movimentado pelo trabalhador a qualquer momento. Este professor de economia defende que o dinheiro do fundo seja incorporado ao salário do trabalhador. Você não teria aquele joguinho que se faz quando o trabalhador está na empresa há 8 anos e está doido para ser demitido e a empresa não quer demitir. Você tira todo esse tipo de distorção e esse tipo de distorção está aí por conta de uma intervenção que talvez nem precisasse acontecer. Para o ex-presidente do Superior Tribunal do Trabalho, Almir Pazianotto, o fundo deveria ser administrado por bancos privados e não pela Caixa Econômica Federal. O empresário deve ter o direito de escolher o banco onde fará os depósitos do Fundo de Garantia, negociando as melhores condições para os seus empregados. Isso é paternalismo, Pondé? A gente deveria mesmo cuidar das nossas finanças, do nosso fundo de garantia? Eu não tenho dúvida. Primeiro, eu acho que essa ideia do governo meter a mão de novo no fundo é mais uma safadeza para tomar dinheiro nosso para cobrir a incompetência econômica deles. Dito isso, que eu acho que é um fato óbvio, eu concordo com os entrevistados. Tanto com uma ideia, digamos assim, um pouco intermediária, que seria a ideia de que o empregador poderia escolher o banco onde vai colocar o dinheiro, certo? Quanto à ideia de que o empregado poderia sacar, como falou um dos entrevistados, o dinheiro é nosso. No sentido de quem recolhe, de quem trabalha. Então, por que fica na mão do governo? Fica na mão do governo porque ele gasta, ele compromete, inclusive inventaram essa coisa de multa, que eu acho muito engraçado, porque a pessoa é demitida, tem que pagar multa, como se fosse um crime, uma infração. Isso já é paternalismo, já é uma coisa que atrasa a vida, torna o empregado caro para burro, atrapalha o mercado de trabalho. E, por último, concordo com o que disse um dos entrevistados também, que talvez fosse mais interessante agregar esse dinheiro ao salário do trabalhador. Porque na hora que agrega isso ao salário do trabalhador, porque o empregador já desembolsa a grana. Só que ele desembolsa a grana e dá na mão de um governo gigante e corrupto, muitas vezes. Se ele tem que desembolsar a grana, então que ele dê na mão do empregado, porque o empregado vai cuidar da vida dele. E o empregado não precisa ser tutelado pelo governo. Essa ideia de ditadura. Não. Tem FGTS, dá na mão do empregado e ele vai usar esse dinheiro. Se ele vai gastar, o problema é dele. Se ele não vai saber guardar, ou põe na poupança dele o dinheiro. Porque, como disse o economista, acho que o economista entrevistado... É o Bernardo. E aquilo é muito interessante que ele falou, porque, na realidade, isso vira um jogo, né? Entre patrão e empregado, que quer liberar o FGTS, então faz um acordo daqui, faz um acordo de lá. Não, limpa esse negócio. Dá na mão do salário, tira o governo da história, porque uma coisa é certa. Quando você mete o governo na história, tudo fica pior. Luiz Flávio, tem que avançar essa legislação, porque acaba sendo na esteira da legislação trabalhista, uma ação FGTS na mão do governo, não é isso? Isso. É que, William, na nossa história, tudo passa por este governo. É impressionante o poder que tem esse governo, o governo, aliás, vai monopolizando todas as coisas. Aí uma informação histórica, que nobres mais terríveis que Portugal teve, que não soube fazer a revolução que os nobres ingleses fizeram. Os nobres ingleses fizeram a revolução e disseram, olha, problema nosso de trabalho, tudo é nosso, o Estado não se mete. Aí o Estado inglês e americano ficaram pequenininhos. Nossos nobres faliram nos séculos XIV, XV, XVI, falidos, dependia de um emprego no poder público do rei, e aí o rei se apoderou de tudo e a nobreza, tudo virou súdito e, evidentemente, o Estado é forte desde aí. E por isso que fica interferindo nas coisas que são nossas, E, como se não bastasse tudo isso, agora quer aprovar a medida provisória, quer aprovar a MPF. CPMF, porque é mais dinheiro que vai para a mão deles. Ou seja, quem gere dinheiro de forma incompetente não pode ter mais dinheiro. O Wagner Lúcio aqui está perguntando pelo WhatsApp se existe FGTS só no Brasil.
Não, este seguro, ele existe em outros lugares. Só que em vários lugares, o que se prefere é que o trabalhador ganhe mais, porque aí ele vira um consumidor e faz circular todo o capitalismo. Por exemplo, Estados Unidos, etc., Inglaterra, sobretudo, é mais para o trabalhador, não na mão do governo, não na mão do governo. Isso é coisa de país centralizador como é o nosso, que quer mexer em tudo na nossa vida. O Franz Joseph exatamente fala isso, que o trabalhador deveria de ganhar bem, sem descontar o FGTS, INSS, vale disso, vale daquilo, o brasileiro seria o responsável. E o Luiz Fernando Liz, a CLT foi criada 70 anos atrás, não é anacrônica? E fruto de um governo paternalista e fascista na época. Eu acho que uma coisa importante, básica, assim, que a gente precisava falar para nossos colegas brasileiros, assim, a gente precisa superar uma crença que no Brasil existe, que me parece absolutamente besta, que é a crença de que o Estado é seu amigo, que o Estado lhe protege. E tem pesquisas, inclusive, que já foram feitas, que mostram que o brasileiro relaciona Deus e o governo. O brasileiro pensa que o governo, o Estado, é aliado dele. Não, o governo não é seu aliado. O governo depende de tirar dinheiro do seu trabalho. É claro que tem governos melhores e governos piores. O que fala o Luiz há pouco da CPMF é assim, além de arrancar dinheiro de todas as formas, de ter um sistema tributário feito para o empresário se lascar e não conseguir pagar, além de taxar a classe média de uma forma absurda e deixar quem tem muito dinheiro, muitas vezes, com menos taxação. O governo, além de tornar o Estado brasileiro criou essa forma de tributação infernal, complexa, que você paga o especialista para ajudar você a lidar com um imposto, você paga o imposto porque você não consegue lidar com a burocracia do imposto, são 500 mil impostos diferentes. Além disso tudo, o governo ainda quer criar a CPMF de volta e ainda essa história do FGTS é mais uma prova de que é o seguinte: parem de achar que o governo é seu amigo, porque ele não é seu amigo, ele é um sanguessuga. Quando hoje está bravo, hein, Luiz Flávio? Essa história do FGTS é que o governo tem algumas funções que são dele, né? Mas cumpra bem as suas funções. Isso aí. Escola, saúde, justiça, segurança e árbitro do jogo econômico. Logística. E logística também, toda de infraestrutura. Isso aí. O resto, deixa o mundo competir. Mas não, os próprios empresários também querem sugar o governo. Bolsa Empresário. Bolsa Empresário. Os grandes empresários não querem correr risco, querem que o governo banque. Que banque tudo. A Justiça quebrou os sigilos bancário e fiscal do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, do ex-chefe de gabinete da Casa Civil, Luiz Roberto dos Santos, do ex-chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Educação, Fernando Padula, e de outros 9 investigados no esquema de fraudes na merenda escolar. Pessoas ligadas à cooperativa de alimentos COAF disseram que Fernando Capês recebia propinas sobre contratos com prefeituras e com o governo do estado. O deputado do PSDB nega as denúncias e disse que todos os documentos solicitados pelo Ministério Público já foram entregues. O governo vai enviar ao Congresso Nacional uma proposta de reforma da Previdência dentro de 60 dias. A ideia é unificar as regras para todos os regimes da Previdência: homens e mulheres, trabalhadores urbanos e rurais do setor público e privado. A transição seria gradual em até 30 anos. O governo também pretende elevar o limite da idade mínima, que está abaixo da média mundial. A idade mínima seria a mesma para homens e mulheres. A presidente Dilma Rousseff já declarou que as mulheres se aposentam muito cedo no Brasil. A partir de amanhã, um fórum formado por representantes do governo, parlamentares, empresários e centrais sindicais passa a discutir a reforma. Segundo o ministro Ricardo Berzoini, com ou sem acordo, a intenção do governo é enviar uma proposta para o Legislativo em abril. Certo isso? Isso. A unificação das regras do jogo, eu acho correto. Eu não vejo mal nisso, não. Afinal, somos todos iguais. Pronto. Então, vamos lá. Com a diferenciação de mulher sempre se aposenta com um pouquinho menos tempo do que homem. Isso no mundo inteiro é assim. Não existe essa igualdade total, porque a mulher, afinal, cumpre várias tarefas extras, mãe, etc. Então, isso é o que se justifica. Avó, agora, a mãe 2 vezes, não.
quando é avó, é mãe pela segunda vez, e vai por aí fora. Agora, o governo, muito claro o que ele está fazendo. Convém que todo mundo esteja antenado. Quer reformar a Previdência e puxar a CPMF. A troca é essa. Os dois projetos vão juntos para o Congresso. Em suma, precisa saber se está todo mundo disposto a pagar mais impostos que estão querendo 0,28 ou 0,38. Mas essa reforma tem apoio do próprio PT e dos sindicatos? Com certeza, grande parte do PT não apoia a reforma da Previdência, porque eles não vão contra os trabalhadores. Então, vai ser difícil, muito complicado para a presidenta aprovar algo que o seu próprio partido não vai dar apoio 100% para ela, com certeza. A prisão mexicana, que foi palco de uma rebelião às vésperas da chegada do Papa, parece, na verdade, uma pequena cidade com direito a hotel, bares, saunas e muito mais. A cada minuto, mais um móvel era jogado na enorme pilha que se acumulou no pátio da prisão Topo Chico, em Monterrey. Até um trator foi usado para recolher os produtos. Lá dentro, a polícia ainda encontrou saunas, aquários, geladeiras, TVs e uma área com afresco no teto que funcionava como bar. A entrada na prisão era livre. 280 barracas de comida funcionavam no local. A boa-vida dos prisioneiros só veio à tona depois de uma sangrenta rebelião na semana passada, que resultou em 49 mortes. A confusão foi provocada por duas gangues que disputam o tráfico de drogas na região de Monterrey. Foram encontrados 60 machados, 86 facas e 120 canivetes. O diretor e os funcionários foram presos por suspeita de envolvimento na onda de violência e nas irregularidades no Topo Chico. O território sem lei de penitenciárias mexicanas não é um assunto desconhecido. Em 2012, o ator americano Mel Gibson interpretou um ladrão que cruza a fronteira e acaba na prisão mexicana de Monterrey. O local tem uma engrenagem corrupta envolvendo diretores, policiais e os próprios bandidos. O filme mostra que os bandidos são livres, fazem negócios, festas e vivem junto com as famílias. Narcotráfico foi o tema do Papa no 4º dia de visita ao México. Ele passou pelo estado de Michoacán, onde há forte atuação do crime organizado. Diante da população, Francisco pediu uma mudança de vida, a retomada da fé e a união com a família. É a prisão spa. Pois, William, a questão é uma prisão spa. Deveria todo mundo ter direito à prisão decente. Eu não diria spa, mas decente. Agora, a questão toda é se o cara paga. E se ele tem dinheiro para pagar? Ele paga e, evidentemente, pode comer uma refeição. Você acha que a turma da Lava Jato que está presa está comendo a marmita? Não está comendo a marmita. Não está comendo a marmita. Eles têm direito de comidas que eles pagam. E o resto da população no Brasil, dos presos, vão comer a marmita fria. Então, em suma, se o cara pode pagar, é bom que o cara pague por estar lá dentro. Recentemente, tanto Noruega quanto Dinamarca, mas mais Noruega, adotou, olha, o preso vai ter que pagar X. Se pode pagar, pague, porque afinal é uma despesa... Mas para ter mordomia? Não chega... Aí é que tá. Se chegar a ter mordomia, isso a população não aceitaria nunca. Nunca. Mas que o cara pague as suas despesas e se ele quer comer alguma coisa, que pague. Em instantes, ponte aérea entre Cuba e Estados Unidos começa a funcionar este ano. E mais, o uso exagerado de repelentes ameaça a saúde. O medo das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti fez o uso de repelentes virar um hábito no Brasil. Mas os médicos recomendam cuidado para não usar o produto em excesso e acabar provocando outros problemas. Aos 7 meses de gravidez, Jaqueline não sai de casa sem o repelente. Aplica 3 vezes ao dia para afastar o Aedes aegypti e o risco do vírus Zika. Me preocupo principalmente passar a noite, que é quando o meu corpo fica mais exposto. Durante o dia eu já tento colocar mais roupas e evitar tanto essa exposição. O Aedes aegypti não tem nariz. São essas anteninhas que identificam alguns odores produzidos pelo corpo humano de que eles tanto gostam. Os repelentes utilizam uma substância que bloqueia a percepção dessas antenas. É a dietiltuolamida, o DEET, uma base alcalina.
Mas Jaqueline tem receio de que o repelente possa fazer mal ao filho. Será que há estudo suficiente para garantir que não faça mal ao bebê? Então me preocupa assim passar em excesso. Esse médico toxicologista diz que o temor faz sentido. A concentração máxima de DEET permitida por lei é de 30%. Porém, acima de 20% já oferece risco se for utilizado com exagero. Casos de irritação neurológica, ou seja, encefalopatias. Então, há maior risco em crianças, principalmente, desenvolver irritação, dor de cabeça, convulsões. Atualmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, analisa 36 pedidos para a expedição de licenças de lançamento de novos produtos no mercado de repelentes. Encontrar uma maneira mais segura de espantar o mosquito é um desafio para a indústria farmacêutica. Os Estados Unidos estão testando um repelente biológico que elimina o apetite dos mosquitos por sangue. Não é tóxico e não agride o meio ambiente. Ele libera um gás que confunde os mosquitos e garante proteção num raio de 120 metros aproximadamente. Já existe uma alternativa ao DEET no mercado. É a picaridina, um derivado de pimenta que também se mostrou eficaz, mas sem os possíveis efeitos colaterais. Devemos recorrer a tudo que nós temos para evitar a picada. No entanto, nós devemos usar todos os métodos com moderação. Tem gente tomando banho com repelente, né? Aí não pode, né? Entrando numa piscina de repelente, assim. Exatamente. Sim, é importante combater esse mosquito e tal, mas a gente tem que tomar um cuidado com uma coisa que às vezes toma conta das pessoas em situações assim, que é uma certa paranoia. E aí você entra nesse jogo de ficar passando repelente 15 vezes por dia. Agora, é o que a matéria mostrou, né, William? O mercado ele vai começar a oferecer soluções, porque o mercado trabalha identificando solução, identificando necessidade e oferecendo solução. Então, na medida que vai sendo necessário uma sofisticação nos repelentes, porque a gente começou a usar eles mais, a pesquisa vai começando a mostrar e descobrir repelentes que tenham menos efeitos colaterais, como remédios que antes tinham mais efeitos colaterais. Eu penso, por exemplo, no caso de alergias, né? Que eu tenho alergias, então eu já tomei muitos remédios de alergia. Há 40 anos atrás, os remédios de alergia tinham efeitos colaterais terríveis. Você desmaiava de sono, você não conseguia concentrar. Hoje tem remédios de alergia que tem menos efeito colateral de tirar sono. Acho que é o mesmo processo que vai acontecer. Luiz Flávio, para mostrar a independência do jornal, nós tivemos muitas perguntas aqui. Por que a gente não comentou? O Luiz Marcelo está falando isso, o Rubens Crivelloni, quando falamos, não comentou o assunto Fernando Capês, desvio de merenda escolar, a suspeita aí que paira sobre o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Isso, William, o que está acontecendo é que a justiça está cumprindo o seu papel. O Fernando Capês diz que é inocente. Perfeito, então vamos lá, ele é presumido inocente, inclusive todo mundo é presumido inocente. A justiça quebrou os sigilos, diz que está investigando e está mesmo investigando, e é correto que se faça isso. Por quê? Se não investigar também os crimes do PSDB, dará a sensação de que a justiça brasileira só é contra o PT. Isso é ruim. É ruim, desequilibra, deslegitima a justiça. Então é mal isto. Então tem que investigar sim também o PSDB, seja nessa questão agora escolar, seja na questão do metrô, em que parou aquela investigação que envolve Siemens, envolve Alstom, parou aquilo lá. Para onde anda aquilo tudo, né? Isso parece a Zelotes 1. Zelotes 1 foi uma coisa meio... Aí envolvia um mundo de empresas ricas, poderosas do Brasil, que compraram os juízes do CARF. De repente, a Zelotes descobriu que tinha MP comprada do setor automotivo. Vai para cá, deu um cavalo de pau e a Zelotes 1 ficou no ar. Então, a gente está sem informação. Então, o povo quer ser informado. Acho legal que a justiça está tomando as providências, porém, nos informe. Muito bem. Os governos dos Estados Unidos e de Cuba assinaram um acordo para a retomada de voos regulares entre os dois países. O tratado foi anunciado pelos secretários de transportes dos dois países em Havana. Inicialmente serão autorizados 20 voos diários para a capital da ilha. O governo de Washington também autorizou o primeiro investimento em Cuba. Uma empresa americana vai abrir uma fábrica de tratores no país.
O ministro da Economia da Venezuela deixou o governo 40 dias depois de assumir o cargo. O professor Luiz Salar alegou problemas pessoais. Ele deve ser substituído pelo empresário Miguel Pérez Abad, que chefiava o Ministério da Indústria e Comércio. A Venezuela enfrenta profunda crise econômica, recessão, escassez de produtos básicos e inflação anual de 60%. Um soldado israelense foi flagrado derrubando um cadeirante na Cisjordânia. O homem tentava prestar socorro a uma adolescente palestina de 14 anos. Ela foi baleada depois de tentar esfaquear um policial. Outros militares impediram que moradores se aproximassem do local, jogando bombas de efeito moral. A agressora palestina morreu no hospital. 27 israelenses e 162 palestinos morreram em 5 meses de conflitos. Na Índia, um show quase terminou em tragédia. Um curto-circuito provocou um incêndio embaixo do palco. A plateia avisou as dançarinas que fugiram. Em minutos, o palco inteiro estava em chamas. Ninguém ficou ferido. A apresentação fazia parte de um evento do governo indiano para atrair investimento estrangeiro ao setor de entretenimento. Pondé. Eu fico pensando, né, agora que Cuba vai sair da Idade da Pedra, e os cubanos, coitados, vão conseguir voltar a viver como gente normal. E, nesse sentido, os Estados Unidos vai ajudar a salvar Cuba de si mesma, né? Por conta da Revolução do Fidel. Eu fico pensando onde que tantos intelectuais brasileiros, professores de ciências humanas no Brasil, para onde que eles vão fazer turismo histórico agora, né? Onde que eles vão? Porque tem gente que fala assim, não, Cuba é o último bastião de resistência ao capitalismo, que é uma piada. Cuba é um estado que é uma ditadura pobre e que faz com que sua população viva mal em cima de uma metafísica política. Então eu fico me perguntando, para onde que eles vão agora, já que Cuba vai acabar? Né? Deixar de ser o parque temático do socialismo, acho que eles devem ir para a Coreia do Norte. Lá também é um último bastião de resistência ao capitalismo. Eles vão morar, mas vão querer, a Coreia do Norte é fria, né? Cuba tem boas praias, clima ameno. Veja daqui a pouco, seguranças de boate em Los Angeles não reconhecem o Beatle Paul McCartney e ele é barrado na festa. Paul McCartney, um dos artistas mais famosos e conhecidos do mundo, foi impedido de entrar numa festa realizada depois da premiação do Grammy, o Oscar da música. Paul McCartney, de 73 anos, e a esposa ficaram parados na porta da festa particular na boate Argyle, organizada pelo rapper Tyga em Los Angeles. O segurança não reconheceu o ex-integrante dos Beatles. O cantor e compositor britânico ainda tentou argumentar, mas não teve jeito. Irônico, Paul fez piada com a situação. Nós precisamos de um novo hit, galera. Precisamos de uma nova música para virar VIP. Trabalhem nisso. Além de Paul, o cantor Beck e o baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, também não conseguiram entrar. O jeito foi ir para outra festa. Mais tarde, o rapper pediu desculpas pela situação constrangedora. Se os seguranças de boate não conhecem Paul McCartney, com certeza os pais deles lembram muito bem do que foi o furacão Beatles nas primeiras apresentações em solo americano. Que coisa, hein, Pondé? Sinais dos tempos, né? É uma ruptura histórica não saber quem é o Paul McCartney. Só não é barrado em festa hoje o Eduardo Cunha e o Renan Calheiros. Eles não são barrados. O ex-primeiro-ministro de Israel está na cadeia. O ex-primeiro-ministro de Portugal, Zé Sócrates, está na cadeia. O ex-primeiro-ministro da Suécia, Holm, foi demitido pelo povo porque o cara conseguiu uma bolsa de estudo para o filho numa universidade americana. Sarkozy depondo por corrupção. Sarkozy depondo por corrupção, Jacques Chirac depondo por corrupção. Ou seja, o mundo inteiro faz isso. E nós aqui, com todos os cuidadinhos de tirar o Cunha da presidência da
Câmara. Mas que é isso? Seu voto é importante, viu? Tire esses corruptos todos. É porque a festa no Congresso é permanente, Luiz. Os times brasileiros estreiam esta semana na Libertadores. Esse é o destaque do Cartão Verde de hoje. Boa noite, Vladir. O primeiro é o Palmeiras, né, Vladir, que já está em campo. Será que o Palmeiras vai ser barrado hoje nessa festa, Valdir? Eu diria que está com um jeitinho de barrado, mas gostei muito da exposição feita pelo Luiz Flávio Gomes. Até no futebol acontece a mesma coisa, né? A gente vê tudo acontecendo pelo mundo, todas as provas sendo colocadas na mesa e aqui não acontece nada, não é, Riva e Silas? Também não tem ninguém... Na nossa cadeia, pelo menos, né? Tem gente ligada ao futebol em outras cadeias. Essa é a cultura brasileira, né? Infelizmente. Bom, e é isso, William. Além do Palmeiras, tem Corinthians e São Paulo estreando amanhã na Libertadores. Tem uma questão também, não sei se vocês viram, aquela cobrança do Messi. Ele cobrou um pênalti em 2 tempos lá, acabou fazendo gol, um dos lances mais comentados dos últimos dias. A gente vai falar sobre isso e eu lembrei disso agora, porque perguntado sobre o lance, né, o Luiz Henrique, o técnico do Barcelona, se saiu com a seguinte explicação, falou, não sei exatamente onde está a linha que divide o espetáculo da falta de respeito, porque muitos consideraram aquilo uma falta de respeito. Talvez isso fosse questão para um filósofo. E filósofo nós não temos aqui, só você aí, William. Filósofo palmeirense, pelo que eu vejo. Graças a Deus, palmeirense. É que filósofo corintiano não combina. Não combina, né? Eu sou corintiano e não sou filósofo. Tá vendo? Não pode. O que o Luiz quis sugerir nessa fala de filósofo corintiano não combina? Porque imagina que para ser filósofo você tem que ser uma pessoa com um pouco mais de metafísica, mais especulativo. E um palmeirense combina com isso. Sonhar, não, sonhador, né? Sonhar, mas um sonho impossível. Luiz Felipe Pondé, muito obrigado pela participação no Jornal da Cultura. Luiz Flávio Gomes, os Luizes hoje aqui, né? Luiz Flávio Gomes, boa noite, obrigado pela participação. Muito obrigado também você que participou aqui pelo Twitter, Facebook e WhatsApp. Vamos registrar alguns. O Antônio de Luca, de Criciúma, Santa Catarina. Carmen de Santos, São Paulo. Celso Graciosa, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigado pela participação. E a gente se despede com imagens do projeto que promete modernizar o mercado Ver o Peso, uma das principais atrações de Belém do Pará. O local é tombado pelo patrimônio histórico que precisa aprovar a reforma. O Ver o Peso é conhecido principalmente pela venda de ervas para quase todos os males. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, tem acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma ótima noite para você e até amanhã. Eu vou cantar carimbó por aí. Vou até o velho peso comer peixe frito com açaí. Eu vou cantar carimbó por aí. Vou até o velho peso comer peixe frito com açaí. No ver o peixe tem tudo que é preciso. Tem banana, tem laranja, tem manga e bacuri. Tem mandioca pra ralar, tem um peixe saboroso que é o nosso mapará. Tem o famoso tacacá, uma comida gostosa é maniçoba e vatapá. No ver o peso tem tudo que é preciso. Tem banana, tem laranja, tem manga e bacuri. Tem mandioca pra ralar,